A maternidade pode ser uma questão complexa para muitas mulheres. E o tema do episódio de hoje é a maternidade e as questões kármicas. Então, se você é mãe ou tem vontade de ser mãe ou não tem vontade de ser mãe, fica aqui até o final que nós vamos discutir esse assunto em detalhes para falar exatamente da questão da maternidade, que hoje em dia é muito comum mulheres jovens não quererem ser mães, mas tem o oposto também. Meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga kármica. Nós hoje vamos falar sobre a questão da maternidade, abordando todas as possibilidades, tá? Por quê? Porque seja de uma forma leve ou de uma forma, às vezes, mais complexa, a maternidade tem sempre um karma envolvido, porque, como eu costumo falar, nós sempre encarnamos nas mesmas famílias, né? Ou sempre com as mesmas pessoas, justamente para a gente conseguir resolver problemas de vidas passadas que ficaram pendentes e que nós resolvemos trazer para essa vida, para resolver nessa vida. E aí imagina, né, se dentro da mesma família já existe essa questão de karmas a serem resolvidos, né? E como eu costumo falar, às vezes não são só karmas negativos, mas karmas positivos que você traz para caminhar junto com aquelas pessoas, para você ensinar. Então, se a gente olhar por esse lado, a maternidade é uma tremenda responsabilidade que você assume quando você resolve colocar pessoas no mundo. Por quê? Porque você se torna responsável até um certo ponto por aqueles seres. E porque você, como mãe, está dando oportunidade àqueles espíritos de encarnarem novamente e de resgatarem os seus karmas. Você está auxiliando aqueles seres a continuarem no seu processo evolutivo. Então, obviamente que a questão da maternidade é uma questão profunda, porque se não fosse a mãe, é claro que o pai também é responsável por isso, o pai também entrou naquele contrato, digamos assim, naquele acordo, né, de criar juntos aqueles filhos ou não. Esse é, inclusive, uma das variáveis, né? Porque existem mulheres que têm o parceiro ou uma parceira, hoje em dia é comum, tem homens também, né, que resolvem ser pais, enfim, que resolvem juntos trilhar aquele caminho, mas existe uma responsabilidade muito grande da mulher, porque é ela que carrega no ventre aqueles 9 meses, né? Às vezes uns saem mais cedo, 8 meses, 7 meses e tal, mas a responsabilidade, com certeza o vínculo é muito forte com as mães. É muito comum hoje em dia as pessoas dizerem, né, que cabe à mulher decidir se ela vai ou não vai ser mãe, se ela quer ou não quer ser mãe, porque o corpo é dela e o direito é dela de decidir se ela quer ou não quer ser mãe. Por ela ser dona do próprio corpo, então ela é que decide se ela quer ou se ela não quer ser mãe. Mas a questão não é apenas física, né? Eu sou dona desse corpo, então eu decido se eu quero ou se eu não quero ser mãe. Existe a questão espiritual, que é muito mais forte, não é? É a mulher que dá chance de outros espíritos encarnarem para continuarem no seu processo evolutivo. Então a questão espiritual nesse quesito é muito forte, né? Então, sob a ótica do karma, a coisa não é bem assim, né? Sou eu que decido se eu vou ou não vou ter filhos, se eu vou ou não vou ser mãe. Não é bem assim, tá? Pela questão do corpo pode ser, mas pela questão do karma você precisa analisar. Então, toda mulher tem o livre-arbítrio de decidir se ela quer ou não quer ser mãe, se ela quer ou não quer gerar uma vida, se ela quer ou não quer ser responsável por outro ser ou outros seres. Mas, para você que está aqui hoje me assistindo, você já se perguntou, né? Ou se você tem
uma ligação com o plano espiritual? Você já se perguntou se você se comprometeu antes de encarnar a gerar filhos nessa vida? Será que você se comprometeu? Será que isso faz parte do seu plano divino? Será que as experiências das suas vidas passadas com a maternidade foram experiências boas ou foram experiências ruins? Que tipo de experiência você teve com a maternidade em outras vidas que geraram o seu propósito de vida dessa sua vida? Então, será que em outras vidas você evitou a maternidade a qualquer custo? Ou será que você aceitou a maternidade e abraçou aquilo com todas as suas forças, com todo o seu desejo? Será que você foi uma boa mãe? Será que você soube cuidar dos seus filhos? Tudo isso, todas essas experiências de vidas passadas vão influenciar a sua história de hoje, vão dizer como é a sua relação com a maternidade nessa vida. Por quê? Porque você é o resultado, é o somatório de todas as suas experiências de vidas passadas. Então, se você, em vidas passadas, foi uma mãe que abraçou a maternidade, com vontade, que foi uma boa mãe, que você soube criar seus filhos, que você, inclusive, ajudou muitos espíritos, a evoluir, que você soube dar suporte, deu amor, deu carinho, deu estudo, ajudou aqueles espíritos a evoluírem, às vezes até enfrentando situações difíceis, teve filhos problemáticos, filhos rebeldes, filhos doentes, enfim, se você esgotou todas essas possibilidades em vidas passadas de uma forma harmoniosa, você criou crédito para essa vida, hoje em dia provavelmente você não tem nenhuma questão com a maternidade. Não é um problema, é uma coisa natural. Então você está com crédito, E aí essa relação das suas vidas passadas com a questão da maternidade é que vão dizer como é isso hoje para você. Qual é a experiência que você vai ter nessa vida. Então, só para exemplificar, a gente pode dividir as mulheres em 3 grupos. As que têm filhos, casadas ou não casadas, as que não querem ter filhos de jeito nenhum e aquelas que querem muito ter filhos e não conseguem. Tentando agrupar para a gente conseguir exemplificar isso melhor, eu vou falar um pouco de cada uma dessas situações. Primeiro exemplo, as mulheres que têm filhos. Significa que você está no crédito, pode acrescentar mais crédito ainda, quanto mais você ajuda esses filhos a se desenvolverem como pessoas, como espíritos e tudo mais. Mas tem outras situações que a mulher tem os filhos e aí tem problemas com os filhos ou existem aqueles relacionamentos que tem maior atrito e aí, obviamente, se existe esse atrito, e eu vou dizer que às vezes isso já se dá mesmo quando a criança é muito pequenininha. Uma criança que é muito rebelde, uma criança que irrita a mãe o tempo inteiro, ou às vezes existe um sentimento, quando eu digo irrita, não é porque ela faça alguma coisa que irrite, não. É às vezes assim, já existe um certo sentimento de rejeição da mãe em relação ao filho, ou os filhos. Pode acontecer com um, às vezes ela tem vários e acontece com um, às vezes só tem um e acontece com aquele mesmo. E isso é comprovadamente uma questão de seres que foram colocados na mesma família, que encarnaram como mãe e filho para resgatar karmas de vidas passadas, resgatar aqueles problemas que não foram resolvidos em vidas passadas. Então, às vezes, em vidas passadas, não era mãe e filho, às vezes era marido e mulher, às vezes brigavam muito, às vezes tinham... E aí encarna com esse vínculo mais próximo do que mães e filhos não existe. Então encarna com esse vínculo mais próximo para conseguir, através do amor, resgatar aquelas questões, tá? Então vai ser um processo que ao longo dos anos vai se desenvolvendo e que essa harmonia tem que vir ao longo dos anos, tem que vir ao longo desse relacionamento, dessa convivência, e de preferência que se resolva harmoniosamente.
tá? Então, sempre existe esse tipo de questão. E tem as mulheres que têm os filhos, mas que não se responsabilizam por ele, ou que não cuidam, ou que abandonam. Gente, a gente vê casos assim, às vezes até no noticiário, que a criatura tem um neném e às vezes por falta de dinheiro, falta de apoio, falta de qualquer coisa, ela larga a criança num jardim, na beira de um lago, numa lata de lixo ou na porta de alguém. Se largar na porta de alguém, menos mal. Se levar para um orfanato, menos mal. Para uma igreja, para um lugar onde a criança vai ser acolhida imediatamente, né? Mas a gente já viu casos de criança largada na lata do lixo. Às vezes um bombeiro acha, às vezes alguém num parque passou, ouviu a criança chorando, ouviu um choro, foi atrás e tem lá um bebê recém-nascido. Essa pessoa, obviamente, ela pode ter problemas financeiros, ela pode ter 1000 problemas, mas ela está criando mais um para ela, porque ela está criando um karma, porque ela está abandonando uma criança indefesa, um ser que acabou de nascer, que não tem nenhuma proteção, enfim. Existem muitas situações assim. E aí é um karma futuro gigante que vai passar. E às vezes ela não abandona, ela cria, mas trata mal, não educa, deixa a criança de alguma forma presa, ou às vezes maltrata, tortura emocionalmente, enfim, não aproveita aquela oportunidade e às vezes ela traz esse tipo de comportamento já de outras vidas. Traz esse comportamento repetitivo e ela não consegue sair desse círculo vicioso de ter a oportunidade e de estragar essa oportunidade porque ela não consegue se alinhar com a questão da maternidade, porque ela não assume a responsabilidade da maternidade, porque ela não gosta, porque não quer, às vezes é porque tolhe a sua liberdade, motivos variados. Só que com isso ela está causando dor e sofrimento para esses filhos, ou esse filho, né? Filho, filha, filhos, que às vezes acontece com vários. Enquanto que você encontra outras pessoas com uma situação financeira muito precária e que tem 2, 3, 4 filhos e que trata com maior amor, ou seja, ela não tem uma condição boa para criar aquelas crianças, mas se comprometeu a ter esses filhos, a cuidar dos filhos, e às vezes ela vai trabalhar como faxineira ou às vezes trabalha numa lavoura para ganhar um mínimo, para conseguir dar educação, para dar amor, para dar suporte, sustento e condições daqueles seres continuarem evoluindo. Então tem os dois lados da moeda, né? E essa que mesmo em condições precárias ela apoia e ajuda os filhos, mesmo que em situações muito adversas, ela está conseguindo crédito, né? Tanto para essa vida quanto para as próximas. Então, ela assumiu essa responsabilidade e está cumprindo a sua responsabilidade. O segundo perfil é a mulher que não quer ter filhos de maneira nenhuma. Que existe, tem muitas, e eu inclusive conheço pessoas, né, mulheres que não querem assumir de forma alguma essa responsabilidade, que não querem gerar filhos, colocar filhos no mundo. E aí tem que pensar sobre as seguintes coisas. Primeiro, será que ter filhos estava no seu plano divino para essa vida? Será que você se comprometeu lá, assinou um contratinho dizendo que ia ter filhos, mas chegou aqui e desistiu? Essa é uma possibilidade. Se você não se comprometeu, não faz parte, você tem outras questões para resolver nessa vida, você tem outras coisas para desenvolver nessa vida, e decidir não ter filhos não te incomoda, isso não é uma questão para você, tá tudo bem, porque você não se comprometeu, você decidiu que não quer, porque aquilo não faz parte dessa sua vida, não é a sua história nessa vida, e aí tá tudo bem, porque você não está
adiando nada, você não está deixando de fazer nada que estava na sua programação. Porque, de repente, o seu propósito nessa vida é outro. E você não se comprometeu a colocar nenhum novo ser no mundo. O contrato que ela assinou para trazer, né, com o seu propósito para essa vida, não constava lá a cláusula ter filhos. Então, se não estava no seu planejamento, se isso não é uma coisa que você precisa resolver nessa vida, tá tudo bem não ter filhos. Muita gente não tem filhos. Eu não tenho filhos. Então, é uma questão que, de repente, não faz parte do seu plano, não faz parte da sua jornada. Você tem outros problemas para resolver, você tem outros caminhos para seguir. E aí tá tudo bem. Agora, se você se comprometeu, assinou, tem lá uma cláusula no seu contrato, no seu plano divino, de que você seria mãe, de que você iria sim ajudar um determinado espírito a encarnar, e você, com o seu livre-arbítrio, se recusa a fazer isso, tem problema? Pode ter. Na verdade é assim, todos nós temos livre-arbítrio e todos nós possivelmente desistimos de alguma coisa do nosso planejamento para essa vida. Alguma coisa a gente diz assim, eu acho que eu vou deixar isso para resolver na próxima encarnação. E tudo bem, quando a gente passar dessa para o outro plano, aí a gente vai prestar contas lá e vai dizer, olha, isso aqui não rolou, não deu. Ou às vezes você efetivamente errou, conscientemente errou ou inconscientemente, não cumpriu todo o seu plano, mas eu acho que é muito comum as pessoas não cumprirem todo o seu plano, não cumprirem tudo aquilo que disseram que iam cumprir nessa vida. E aí, ter filhos é ter responsabilidade. Ter filhos é a maior responsabilidade que você pode ter na vida, não é? Porque é a responsabilidade sobre outro ser humano, não é nem sobre a sua própria vida, é sobre outro ser humano. Então, é uma super responsabilidade. E aí, todo mundo envolvido, pais e mães, né, tem que se comprometer com essa responsabilidade. Agora, se a mãe, né, a mulher se comprometeu, né, ela tinha isso planejado, fazia parte, mas ela não quis cumprir, decidiu pelo seu livre-arbítrio, conhecendo ou não conhecendo o seu plano divino, né, o seu planejamento para essa vida, ela decidiu que não queria ter filhos, aí ela está empurrando esse problema para uma próxima vida, tá? E aí, lá na frente, isso pode ter uma outra consequência, tá? Porque, ainda há pouco eu falei, né? Será que em outras vidas você fugiu da responsabilidade de ser mãe? Será que em outras vidas você não quis assumir essa responsabilidade? Há quanto tempo ou há quantas vidas será que você está fugindo dessa responsabilidade? Então, isso precisa ser avaliado, tá? Porque em algum momento você vai ser cobrada disso. Então, às vezes, né, a mulher decide pelo seu livre-arbítrio que não vai cumprir essa programação, às vezes porque em outras vidas as experiências da maternidade não foram boas. E às vezes pode ser assim, gente. Eu fico imaginando, né, lá pelos idos dos séculos XV, XIV, XIII, XII, nem tão longe assim, né? Eu acho que até o século XVIII. Imagina a dificuldade das mulheres de terem filhos, né? E passar pelo parto, ter às vezes complicações que hoje em dia são simples de resolver ou fáceis de resolver com a tecnologia que a medicina já alcançou, e lá atrás não era assim. A gente não tinha essa tecnologia, não tinha recurso, e quantas vezes as mulheres podiam, né, dar à luz e a criança morrer logo, morrer cedo, morrer no parto. Às vezes a mãe morria no parto pelas dificuldades, ou a criança nascia e tinha algum problema e a medicina não tinha como ajudar.
E imagina, não é, essa mulher que durante várias vezes, ou às vezes várias vidas, né, perdeu filhos, perdeu, né, ou morreu durante o parto, ou perdeu a criança logo que nasceu, a criança nasceu morta, ou enfim, morreu com poucos dias. Isso cria um trauma. Você pode não lembrar, mas no teu subconsciente aquilo está gravado lá. Então é assim, maternidade é igual a perda, maternidade é igual a sofrimento, maternidade é igual a ter a esperança e o bebê nascer e morrer, ou maternidade é igual a eu morrer, porque morre no parto. Aquilo vai impregnando o espírito daquela experiência e aquilo fica lá no inconsciente, e aí agora ela diz assim, não, de jeito nenhum que eu vou passar por isso, eu não quero filho de jeito nenhum, eu não quero passar por essa experiência de novo. Então, várias formas, vários problemas que podem acontecer que levam a mulher a hoje dizer assim, não, eu não quero ter filhos. Por conta de todas essas situações de vidas passadas, intuitivamente a mulher sabe que ela não vai conseguir engravidar, ou que ela não vai conseguir levar adiante a gravidez, ou que ela tem essa restrição, e aí conscientemente ela diz que ela escolhe não ter filhos, não quero filho de jeito nenhum, mas às vezes é porque no inconsciente isso já está marcado, está dizendo assim, ó, nessa vida não vai rolar, entendeu? Mas isso tem aí um histórico em vidas passadas. Tá? E essa dificuldade pode estar relacionado à perda de filhos em outras vidas, e isso ficar marcado, ou, né, a perda da própria vida por conta da gravidez. Essas mulheres que decidem não ter os filhos, né, que decidem que não querem ser mães, deveriam dar uma olhadinha no mapa para saber se não faz parte mesmo da sua programação, e aí tá tudo bem, ou se faz parte da sua programação, né, do seu programa para essa vida, do seu plano divino para essa vida, e você tá fugindo da circunstância, né? Então, isso pode acarretar. Não vou dizer que você não possa adiar o problema, sempre pode. Mas, na verdade, adiar o problema não é solucionar o problema. Você só está empurrando com a barriga alguma coisa para resolver depois, e isso pode ter outros desdobramentos. E aí a gente passa para o terceiro tipo, a terceira categoria das mulheres que desejam muito ter filhos e não conseguem. E eu vou dizer que não são poucas, tá? As mulheres que querem muito ter um filho, que querem muito, e aí elas não conseguem, ou porque não conseguem encontrar um parceiro para ser o pai dos filhos, ou porque não quer ser mãe solteira, mesmo sem o parceiro, não quer partir para produção independente, ou porque não conseguem mesmo engravidar. Não conseguem engravidar, e quando chega nesse estágio, ela provavelmente já passou pelos outros dois estágios anteriormente. Ou seja, se hoje, nessa vida, é negado a ela a condição de ser mãe, né? E quando eu digo é negado, é porque negado pelo plano espiritual, né? Ela não consegue engravidar nem com tratamento, nem com nenhuma forma alternativa, ou porque, né, nos outros dois casos, como eu falei, quer ter um filho, mas não encontra o parceiro ideal para ser o pai dos filhos, ou, né, não quer fazer uma produção independente, não quer assumir essa responsabilidade sozinha, ou porque efetivamente não consegue engravidar. Então, muito provavelmente, em vidas passadas, e aí no caso, muitas vidas passadas, tá? Porque quando chega nesse ponto, é porque já se esgotaram todas as outras possibilidades. Muito provavelmente, ela não assumiu a responsabilidade sobre os filhos que teve,
ou abandonou os filhos todas as vezes, ou fugiu, não quis, né? Durante muitas vidas, evitou ser mãe de todas as formas possíveis, ou teve os filhos e entregou, abandonou, largou, maltratou, não soube cuidar, não desenvolveu, não conseguiu desenvolver essa habilidade de forma harmoniosa, não conseguiu desenvolver, não conseguiu cumprir o seu planejamento, o seu plano de ser mãe durante muitas e muitas e muitas vidas, ou pior do que isso, né? Ela teve os filhos e maltratou, ou aprisionou, ou torturou de alguma forma, física ou psicologicamente, ou criou problemas, né, no desenvolvimento dessas pessoas, prejudicou, magoou, enfim, fez tanto mal a esses outros seres, a esses filhos que nasceram dela, que nessa encarnação o karma é querer ser e não conseguir. Querer ter aquele filho e não conseguir. Então, quais são as razões? Tem que olhar no mapa. O que aconteceu nas vidas passadas que hoje ela não tem mais esse direito? Isso pode acontecer em qualquer área da vida. Você vai aprender uma lição, você erra uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá, não sei quantas chances o plano astral nos dá de errar, mas eventualmente ele vai dizer assim, agora chega, você não tem mais acesso a isso, tá? Então, nesse caso que a gente está falando, maternidade. Então, olha só, você teve trocentas oportunidades de cumprir esse papel, de aprender esse papel, de desenvolver essa habilidade, de ajudar outros seres, de trazer outros seres à vida, de educá-los, de amá-los, de dar carinho, com ou sem recursos, e você optou por não fazer. Ou você fez da forma errada, ou você, pior do que isso, você prejudicou esses seres, você criou dor e sofrimento para eles. E aí, nessa vida, nem a chance de ter os filhos e resgatar esse karma você tem mais. Não, agora, nem isso você vai fazer. Ou seja, foi vedada a possibilidade de você ser mãe. Como é que a gente olha isso no mapa? Né? Como é que você vai identificar isso num mapa astral? Tem que analisar a casa 5, que é a casa dos filhos. Provavelmente tem alguma coisa ali que indica um Urano, às vezes, se for retrógrado, então é mais um indicativo de que essa é uma questão kármica que você trouxe de outras vidas. E olhar a Lua, a condição da Lua do seu mapa, porque a Lua é o planeta que simboliza a mãe, a maternidade. Então, quais são as condições da Lua nesse mapa? Qual é o signo? Quais são os aspectos que fazem para os outros planetas? Principalmente para Marte, Saturno, Urano e Plutão. O Netuno também pode indicar algumas coisas, né? Se tiver... E aí, aspectos tensos, principalmente de conjunção e quadratura, ou de oposição. Então, tem que olhar no mapa quais são essas condições da Lua e da casa 5. Né? A casa 5, se tem planeta ali dentro, se tem planeta retrógrado, onde é que está o planeta regente dessa casa 5? Aí você vê qual é o signo e qual é o planeta que rege. Então, esses são os maiores indicativos de problemas na maternidade, tá? Então, Lua e casa 5. Olhar essas questões para saber qual é a origem, né? Em que pé que você está com esses problemas, tá? A Anaí falou assim, seria apenas para optarem por uma adoção? Então, essa já é a solução. Né? Uma das soluções. Se a pessoa deseja muito, né, e ela quer se tornar mãe e não consegue por qualquer motivo, um dos caminhos é esse, é de você adotar, ou seja, se você não soube cuidar dos seus próprios filhos em outras vidas, você agora passa a cuidar dos filhos
dos outros. Ou, né, se você abandonou em outras vidas, você agora vai cuidar de uma criança abandonada. Então, esse é o caminho da redenção, é o caminho do resgate desse karma. E às vezes, dependendo, ela pode ter dificuldade de adotar. Pode não ter, por exemplo, condições financeiras que um juiz, um assistente social, uma instituição aprove a adoção. Mas ela pode cuidar ou trabalhar em um orfanato para doar esse amor que ela tem e que ela não pode, que ela não consegue ter os próprios filhos, doar o seu tempo, o seu amor, o seu carinho para aprender, porque possivelmente ela não tem essa questão da maternidade muito desenvolvida dentro de si. Ela hoje em dia tem a ânsia, mas às vezes ela não saberia nem lidar. Tem que ver como é que era a história passada, né? Mas a adoção é sim um caminho, é um dos caminhos, né? Trabalhar num orfanato é acolher várias crianças ao mesmo tempo, né? Porque quando você trabalha num orfanato, você consegue atender ou dar carinho ou dar atenção a mais de uma criança, várias crianças, e extravasar ali o seu sentimento materno. Se for possível adotar, se o plano, né, astral permitir, adote, porque pode não ser uma situação fácil também. Você pode ter alguma dificuldade no relacionamento com as crianças, mas tudo isso é o seu processo de aprendizagem, o seu processo de resgate dessa situação, de cura dessa questão maternal dentro de você. O importante é que você que deseja muito ter filhos, mas que não consegue por qualquer motivo, busque outros caminhos de disseminar esse amor, de espalhar esse amor, porque se você tem essa necessidade, você tem amor dentro de você para dar, para a criança, não é, né, para um companheiro, uma companheira ou o que for, é para uma criança. Também não vai servir para animal, né? Adotar os animais vai preencher o vazio? Preenche um pouquinho, mas não o suficiente. Então, um dos caminhos é esse: você doar o seu tempo, o seu amor, a sua energia para crianças que nessa vida passaram pela mesma situação que provavelmente você fez os seus filhos passar em outras vidas. E se foi tirado de você essa oportunidade de gerar filhos nessa vida e você tem essa necessidade, você tem que fazer um esforço maior para conseguir, não é? E é esse esforço de encontrar, de adotar uma criança ou de trabalhar, não é? Você não precisa trabalhar no orfanato, você pode visitar orfanatos, você pode ajudar com a sua presença, com a sua ajuda, com o seu amor essas crianças, e aí você está, por esse esforço, você está cumprindo o seu resgate. Você está seguindo na direção do seu resgate. Essas questões que são muito profundas, elas não são resolvidas do dia para a noite, e às vezes não é só o fato de você descobrir qual é a origem, o que aconteceu, que o problema está resolvido, né? Aquilo tudo é um processo que acontece, né, dentro de nós. A gente vai processando a informação, a gente vai buscando seguir aquele caminho que a gente deve seguir, porque a gente está melhorando constantemente, a gente está evoluindo constantemente. E faz parte do processo de evolução. O processo de evolução, ele é um processo lento, ele é para a vida toda. Então, realmente as coisas não se resolvem de uma hora para outra. Mas conhecer a origem do problema te ajuda muito a encontrar o caminho e seguir o caminho. E saber, né, esse aqui é o caminho que vai me ajudar a levar para a solução, a solucionar essa questão, não é? Ou a resolver isso dentro de mim, ou a encontrar a minha harmonia, a minha paz, o meu equilíbrio. Então, o primeiro passo é o conhecimento, o autoconhecimento. Saber de qualquer coisa é melhor do que não saber.
A Nair está dizendo que ela foi abençoada com 2 filhos maravilhosos, devo ter sido uma boa mãe em vidas passadas. Com certeza, Nair. Você está no crédito. Ter filhos maravilhosos, não ter problemas com filhos. É claro que sempre tem, né, aquelas pequenas coisinhas, pequenas briguinhas, às vezes, principalmente quando são crianças ou adolescentes, que tá naquela fase mais rebelde e tal, mas eu tô falando de uma vida que na soma de tudo é equilibrado, que existe amor, que existe carinho, que existe troca, que existe... Então, essa pessoa não tem questões com a maternidade, né? Não tem, provavelmente, karma para resgatar relativo à maternidade, né? Mas já tem outras mulheres nessa categoria das mulheres que têm os filhos, né? Primeiro exemplo, as mulheres que têm filhos. Então, a Nair já disse que tem filhos maravilhosos, isso é ótimo e significa que você está no crédito mesmo. E pode acrescentar mais crédito ainda, né? Quanto mais você ajuda esses filhos a se desenvolverem como pessoas, como espíritos e tudo mais. O Fábio está perguntando como podemos fazer essa pesquisa, acessar essa memória ou até mesmo descobrir esse caminho. Mapa astral, regressão, cartas, tarô ou a combinação de técnicas. Fábio, o mapa, né, na leitura kármica, você encontra todas essas situações lá dentro, tá? É assim, todos os indícios das questões kármicas que você trouxe para resolver nessa vida, não é? A origem de todos dos problemas nessa vida. Eu não quero dizer assim de todos os seus problemas, porque tem aquelas coisas que são pequenas coisas do dia a dia, mas aqueles problemas que se repetem, aqueles problemas que incomodam, aqueles problemas que se arrastam pela sua vida, que travam a sua vida, tudo isso está descrito no seu mapa. Por quê? Porque é um acúmulo de questões que você trouxe de vidas passadas para resolver nessa, tá? E é claro que terapias, né, podem ajudar. Inclusive, eu estava lendo um livro, Psicologia, Astrologia, os 4 Elementos, uma coisa assim, né? Esse livro foi escrito em 1975, foi lançado em 1975. E ali é um escritor americano e ele conta que há 40 anos, ou seja, desde a década de 1930 nos Estados Unidos, psicólogos, psicoterapeutas e psiquiatras já usavam a astrologia, né, e essa astrologia espiritualista como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico e tratamento dos seus pacientes de consultório. Então, vários, né, inclusive vários escritores e vários psicólogos daquela época, 1930, nos Estados Unidos, já uniam as duas coisas, já queriam unir as duas ciências, a psicologia e a astrologia, porque uma complementava a outra. Analisando o mapa, eles conseguiam identificar rapidamente as áreas problemáticas da vida dos pacientes e que tipo de problema era, e daí tratar aquilo com mais facilidade, com mais rapidez, com mais técnica. Então, isso lá na década de 1930. E acho que hoje, aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas fazem isso. Pelo menos não que eu tenha conhecimento, né? Mas é uma associação que é muito útil para os psicoterapeutas, né? De buscar no mapa essas informações para conseguir tratar as pessoas, né? Enfim, porque o mapa mostra a origem dos problemas e ele mostra também o caminho para a solução, tá? E aí isso agiliza bastante a questão do tratamento. Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Esse é um tema delicado, mas eu sei que toca muita gente. Dificilmente eu falo de coisas superficiais aqui, porque a astrologia kármica é isso. É um assunto mais profundo, é a gente cutucar nas feridas mais doloridas e é assim que a gente vai evoluindo na vida, né? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui.
Até a próxima!